É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciências da Nutrição, que, para você que está chegando hoje, tem como principais objetivos trazer informações novas, atualizadas, sobre a área da ciência e, mais especificamente, sobre a área da nutrição. Para você que nos acompanha, você já sabe que essas informações, a gente espera que, de fato, elas possam impactar o dia a dia de vocês, com mudanças de hábitos, com transmissão de conhecimento. É isso que a gente tem como objetivo. A gente fica muito feliz para vocês que têm nos acompanhado, como a gente sempre pede em todo início de programa, para quem vem nos acompanhando, principalmente no nosso canal do YouTube, que possa marcar as notificações, ativar os sininhos, isso é importante para a continuidade do nosso trabalho. A gente também queria pedir para você que está nos acompanhando em outras plataformas de streaming que visite lá o nosso canal de cortes, visite os nossos episódios. É muito importante que você divulgue aí o trabalho para quem nunca ouviu o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante. Nós estamos aí começando uma temporada grande aí no futebol brasileiro. Nós vamos falar sobre manutenção de massa muscular no futebol. Olha que interessante, né? Talvez há anos atrás, na área da nutrição, a gente falaria sobre nutrição esportiva, e hoje a gente está falando sobre um tema muito específico, aí o grande desenvolvimento da área da nutrição nessa área esportiva. Para falar um pouquinho conosco, né, nós convidamos uma nutricionista especializada nessa área, a doutora Milena Barbosa, que é nutricionista clínica e esportiva. Ela é especialista em nutrição para futebol, especialista também em terapia nutricional do adulto, atualmente nutricionista do futsal do Fluminense Futebol Clube e também nutricionista do Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, Milena. Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz aqui com a sua presença. Obrigada, pessoal, pelo convite. Quero agradecer a Luana, o Anderson, a Camila, a Bianca também que entraram em contato comigo. Dizer que é uma honra estar aqui falando, né, sobre não só nutrição esportiva, mas sendo bem específica, né, sobre a área do futebol. Como o Anderson falou bem, há uns anos atrás a gente jamais estaria falando sobre nutrição no futebol, por mais, né, que o futebol seja o esporte que mais é falado no Brasil, é mais divulgado, né? A gente ainda é bem cru para falar de futebol, então é uma honra para mim estar aqui falando com vocês. É uma honra também, Milena, para a nação tricolor, que está aqui curtindo esse podcast com, né, um time maravilhoso, campeão, né? Enfim, e que vem fácil das etapas aqui do professor Anderson. Inclusive com o time do senhor nos aguarde. Vai com tudo, Milena. Eu sabia que estava demorando uma pegadinha da Luana hoje. Ela não ia resistir, mas não tem problema não. Nós estamos gravando hoje o episódio antes da final do Campeonato Carioca, né? Vamos ver que as coisas ainda estão meio que abertas, mas vamos aguardar. Milena, deixando a brincadeira um pouquinho de lado agora, a gente sempre no início do nosso podcast, a gente gosta de conhecer um pouco o nosso convidado, a nossa convidada. E queria te perguntar um pouquinho como é que você se aproxima da área da nutrição, né? Depois, como é que você caminha? Eu imagino que foi lá bastante tempo atrás, faz nutrição esportiva, e como é que você chega nesse mundo do futebol, futsal? Comenta um pouquinho para a gente. Eu acho que, inclusive, alguns alunos que podem estar ouvindo a gente, né, podem, de repente, querer conhecer um pouquinho dessa sua história. Tá ótimo. Bom, eu fui aluna da UERJ, né? Me formei em 2016. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu já entrei na faculdade querendo nutrição esportiva, o que no tempo, né, que eu entrei na faculdade em 2012, isso era bem difícil. Todo mundo caminhava mais para a clínica, todo mundo ia para coletiva, e a nutrição esportiva ainda era muito difícil alguém entrar já dizendo quero. E eu lembro da primeira aula que eu tive, que alguém perguntou, não, e as áreas? Eu falei, nutrição esportiva. A professora, nossa, específica, né? E eu já entrei também querendo futebol. Sempre foi o esporte que eu mais gostei, muito por influência dos meus avós, então eu sempre gostei muito.
E quando eu entrei, eu só associei uma coisa a outra. Eu falei, opa, gosto muito de nutrição esportiva, gosto muito de futebol, por que não juntar os dois, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, todo mundo achava que era um mundo muito paralelo, né? Muito difícil. Nossa, mas você é tão específico. Não, mas isso é muito, ninguém consegue. E o caminho foi bem longo, né? Então, assim, ao longo da faculdade, eu batalhei bastante para conseguir estágio em clube, e aí foi o Fluminense que me abriu as portas. Não comecei no futebol, comecei nos esportes olímpicos, né, do Fluminense. Então, lá foi onde eu tive a minha grande bagagem de nutrição esportiva, de forma geral, porque na faculdade, na época, a gente nem sequer tinha uma matéria, né, falando sobre nutrição esportiva, então isso também dificultava muito o nosso aprendizado. E dentro do clube, né, logo quando eu me formei, eu ainda, né, teve um tempo assim de intervalo que eu fui fazendo pós, fui me especializando, e 2 anos depois é que eu entrei no Fluminense, no futsal, onde eu estou até agora. Então, assim, foi um caminho bem árduo, porque tudo da nutrição esportiva que eu queria aprender, eu tive que, infelizmente, procurar por fora, ou felizmente, né, procurar por fora da faculdade. Então, foi bem mais difícil do que se eu tivesse tido, né, na faculdade. Eu tive que pagar vários cursos que a gente sabe que, né, não são baratinhos para um estudante, né? Mas hoje, olhando para trás, valeu muito a pena. Valeu muito a pena mesmo. E bom, Milena, e para a gente também valeu a pena a sua trajetória, que certamente está inspirando e vai inspirar outros nutricionistas na área, né? E fica aqui uma reflexão diária da ciência da nutrição, né? Que como a gente ainda talvez esteja nos currículos de nutrição, né? Precisando agilizar isso. A gente sabe que por vezes as reformas são complexas, demandam passos importantes, né? Mas, assim, a nutrição esportiva já se estabeleceu, a publicação de artigos, a qualidade das pesquisas, né, a demanda de mercado. Então, enfim, né, ver que o que você está falando lá de trás, e a gente é mais ou menos da mesma época, continua pairando por alguns currículos, né, é algo que, enfim, né, nos motiva. Mas também sei aí como o Anderson lhe apresentou, né, trajetória de cursos, de especialização, e isso sempre é fundamental. E aí, por agora, Milena, eu queria muito aproveitar a tua experiência, inclusive o que você falou dos esportes olímpicos versus futebol, para a gente entrar na temática de hoje, né? Então, falando especificamente do futebol comparado a outras modalidades, né? O que tem de diferente nele que impacta, por exemplo, nesse olhar especial do episódio da massa muscular? Bom, a gente tem muitas coisas aí que vão interferir, né? Primeiro, o tipo, né, de esporte em si. Então, quando eu falo de esporte olímpico lá no Fluminense, nós na época éramos muito completos, agora eu acho que acrescentaram ainda mais modalidades, mas a gente tinha vôlei feminino, masculino, adulto, juvenil, infanto, né? Então a gente está lidando ali com dois sexos diferentes, né? Dois gêneros diferentes, masculino e feminino. Estamos lidando com adultos, crianças, adolescentes, que por si só, né, já são diferentes, metabolismos já são diferentes, ganhos aí de forma metabólica. E quando a gente fala especificamente do futebol, pelo menos lá no futsal, a gente trabalha com masculino, né? Eu fico com as categorias até o sub-13, a gente tem do sub-5 ao sub-13 e temos uma menina que entrou na equipe esse ano. Então, a gente agora que vai começar a ter essa forma diferencial, mas até o ano passado, nós só trabalhávamos com, basicamente, crianças, adolescentes e meninos. Então, a gente já tem aí, acaba sendo dois mundos bem diferentes, né? Quando a gente fala de esportes olímpicos, a gente tem que ver que cada esporte é diferente. É um esporte coletivo, é um esporte individual, é vôlei, é basquete, é natação, é em quadra, é em campo, é em areia, é numa quadra. Então, tudo isso também vai interferir, não só, né, a questão do gênero. E quando a gente fala em futebol, a gente já tem um conhecimento um pouco até mais comum, né? Até como torcedor mesmo, o futebol ele já te remete agora a gente tem o futebol feminino, né, dos últimos anos aí com um crescimento importantíssimo,
mas quando a gente fala mesmo da questão do futebol, a gente já remete campo, né? Então, a gente vai ter o campo, a gente tem diferentes horários de jogo, a gente tem equipes femininas, mas aplicando, né, ao meu trabalho, a gente tem diretamente aí o masculino em quadra. Todos esses ambientes, essas populações, elas influenciam diretamente no ganho de massa muscular. O futebol, por si só, é um esporte que demanda muito, né? O gasto energético do futebol é uma coisa enorme, é uma quantidade absurda. Se a gente for ver, tem jogador que tem uma demanda de 4.000, 3.500, até 5.000 calorias, dependendo do deslocamento, dependendo de como que foi esse jogo, a temperatura também que esse atleta vai jogar. Então, a gente tem que pensar em tudo. É até difícil a pergunta, Luana, quando você me pergunta assim, comparativo, porque comparar, né, os esportes, as modalidades entre si é praticamente impossível, porque cada uma vai ter uma peculiaridade, vai ter um gasto energético, vai ter uma demanda específica, um tipo, né, de prioridade ali, mas o futebol, por ser, né, um esporte que acaba sendo mais popularmente conhecido, a gente sabe que as demandas dele são muito altas. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou usar aqui, né, o assunto de hoje, um Fla-Flu, se a gente for pensar num Fla-Flu, não só toda a questão psicológica que envolve, né, a cobrança ali de torcida dos próprios jogadores, mas se a gente pensar que é um jogo muito intenso, muito disputado, geralmente em horários aqui no Rio de Janeiro quentes, né, o Campeonato Carioca acontece basicamente todo durante o verão, então, a gente tem tudo isso que vai impactar, com certeza, aí no ganho de massa muscular desses atletas. Bem interessante a gente já começar a conversar um pouquinho sobre a importância da nutrição dentro dos esportes como um todo, e nesse caso, no nosso programa no futebol. Queria agora ouvir a Camila. Camila, o que você traz de novidade aí? O que você traz para os nossos ouvintes sobre essa temática? Olá, Anderson. Olá, Luane. Olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Espero que com esse episódio tenha ficado claro quanto à importância da nutrição nos esportes, mais especificamente falando sobre o futebol. Mas caso nossos ouvintes ainda tenham dúvidas, trago como dica um artigo para reforçar essa importância. O artigo aborda sobre prevenção de lesões e nutrição no futebol, destacando e reforçando a importância da nutrição não só no preparo físico, como apoio para a redução das lesões dos atletas. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Milena, entrando um pouquinho agora no seu dia a dia, né, e até com a sua experiência, eu queria ouvir de você assim, um pouquinho dentro do futebol, né, até mais com relação a ganho de massa. Quais são os principais desafios e exemplos que você poderia dar em termos da prescrição, ou, na verdade, nem a prescrição, né, mas do acompanhamento da dieta no dia a dia? É hidratação? Você normalmente usa suplemento? Obviamente que a gente sabe que isso é individualizado, mas é, é comum utilizar ou não? Quais alimentos que normalmente você... trazer algumas dicas que eu acho que do dia a dia você acaba colocando nesse acompanhamento dieterápico dessa população-alvo, assim. Bom, eu vou diferenciar um pouco até a questão do meu trabalho. O futebol ele tem várias vertentes, né? A gente tem um futebol profissional, que eu digo que é a elite, né, do futebol, em que é todo um universo totalmente diferente, não só pelas questões financeiras que remete. Então, se a gente estiver olhando o lado do futebol profissional, a gente está trabalhando com adultos, né? A gente tem muitos jovens na equipe, mas já com foco em adultos, né? Onde fica muito mais fácil a gente ter uma demanda de suplementação. A gente está lidando já com seres humanos 100% formados, metabolicamente já, né? Formados 100%. Então, a demanda por suplementação vira quase que obrigatória, né? Foi o que eu falei no começo, a gente tem um gasto energético altíssimo. Então, por mais que esse atleta ele vá ter uma demanda alimentar muito grande, e eles comem bem, praticamente se torna inviável fazer tudo isso via alimentação. Até se a gente pensar no nosso calendário de jogos, o tempo de reposição antes do treino, depois do treino, a gente acaba usando muito a suplementação, que é uma estratégia que entra. Eu digo que assim, quem inventou o suplemento, muito obrigada, porque ele facilitou
não só para o nutricionista, mas também para o atleta, essa recuperação, não só o ganho de massa muscular, mas a energia de forma em geral. Quando a gente já fala, né, do futebol de base, a gente já está lidando com os adolescentes, já tem também a questão da demanda de suplementação, mas talvez um pouco diferenciado. E olhando mais para o meu lado, que já são as partes mais de crianças bem novinhas e adolescentes, eu sempre afirmo que assim, a suplementação ela é importantíssima. A gente sabe que nem para todos, né? Até por uma questão de acessibilidade, quando a gente fala em futebol de base, a gente tem que ter também aquela ideia de que nem todos vão ter acesso a isso, né? É o início de tudo, muitos estão começando. Então, o nosso maior desafio é a alimentação. A gente trabalhar com esses jovens a alimentação saudável da forma que ela é, sem muitos modismos, sem muitas teorias, é o clássico arroz, feijão, proteína, legumes, salada, né? E tentar, dentro disso, criar as estratégias para eles atingirem o gasto energético, para eles terem uma boa recuperação da massa muscular deles. Algumas vezes a gente consegue usar o suplemento como uma forma, né, excelente aí de estratégia, ajuda muito na nossa dinâmica, mas a gente sabe que nem sempre é viável. Outro desafio muito grande, foi ótimo você ter tocado na hidratação, porque a hidratação ela é um desafio, eu acho que da base ao profissional, né? Eu vejo muitas reportagens aí, até há pouco tempo falou aí, né, sobre um jogador, eu não sei se eu posso citar nomes, que perdeu vários quilos aí, né, acho que cerca de 6 quilos em uma partida de futebol, teve uma desidratação grave, e isso acabou tendo um foco muito grande. Então, a hidratação ela é realmente um desafio muito grande na área da nutrição, porque a gente sabe que tem toda uma tolerância, né? O atleta não vai tolerar um volume muito grande antes da partida, a gente tem que dosar, a gente tem que fazer o peso de antes, peso de depois, todo aquele manejo. Eu acho que a hidratação é o maior desafio hoje em dia da nutrição, principalmente quem trabalha em áreas muito quentes, como é aqui no Rio de Janeiro, ou meus colegas que estão lá no Nordeste, né, no futebol de lá, que são áreas realmente muito quentes ao longo do ano inteiro, então a preocupação é ao longo do ano inteiro, né? Mas a alimentação hoje, eu acho que no futebol de base está sendo um desafio muito grande. A alimentação está muito cara. Então, quando a gente fala, né, para a família de um atleta de base que ele tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, acaba que cai muito naquele misticismo de que comer bem significa comer de forma cara, né? E quando a gente fala de recuperação de massa muscular, a gente acaba focando na área das proteínas. Se a gente for pensar no custo de uma proteína para esses atletas, muitas vezes a gente tem que trabalhar com o que eles têm acesso. Então, virou um desafio nos últimos, acredito aí que nos últimos 3 anos, né, da pandemia para cá, trabalhar com essa alimentação tem se tornado um desafio. E se está desafio o básico, o feijão com arroz, né, e uma proteína, seja ela qual for, você imagina pensar num suplemento de proteína que hoje em dia, um whey protein bom, está cerca de R$ 200, 180, mais ou menos. Então, a gente tem que sempre pensar nesse contexto, né? Hoje em dia, os desafios da nutrição esportiva, elas são inúmeras, né? Quando a gente fala em futebol profissional, a gente já tem outra realidade. A gente está lidando com atletas adultos que recebem salários altíssimos, que têm toda uma rede de apoio. Muitas vezes tem uma pessoa em casa para preparar a sua refeição, não tem tanta preocupação com custos, muitas vezes eles têm a refeição no refeitório do clube. A gente lá no futebol de base tem também a refeição, né, para os atletas lá no clube, então também isso ajuda bastante. O atleta que come lá, ele vai ter alimentação, né, passada pela nutrição, ele só vai ali olhar as quantidades que foram passadas para ele, mas é claro que no comparativo, o atleta do profissional, ele vai ter muito mais oportunidade de se alimentar bem, de ter o acesso ao suplemento, de ter acesso de outras coisas do que um atleta de futebol de base. Perfeito, Milena. Nossa, como é interessante te escutar, né, e perceber todos esses desafios ligados ao futebol, né? Diferenças de categoria, de realidades socioeconômicas, né? E aí agora eu queria muito também, enfim, né, continuar nessa nossa conversa,
mas pegando aqui um ponto forte, um diferencial do nosso podcast, que é carregar a ciência no nome, né? Então, eu queria muito aproveitar esse momento que a gente também teve no começo da nossa conversa de reflexão da área e, enfim, saber como é que está essa coisa da ciência da nutrição na especificidade também, por modalidades, você que está aí, enfim, né, acompanhando as leituras de artigos, de pesquisa, a gente está conseguindo evoluir nessa área também para esse nível de especificidade? E aí, como, né, sou dessas e vou fazer uma dupla pergunta aqui rapidinho, junto de uma homenagem, a gente está num episódio super simbólico, né? E eu lembrei muito agora, quando você falou dessas questões socioeconômicas do futebol, de falar de uma professora que faz parte da história da nutrição esportiva, que é a professora Beatriz Ribeiro. Foi uma das percussoras, né? Junto com Letícia Azen, lá atrás, e essa turma boa. E eu lembro dela nos dando aula, né? Uma aula de nutrição esportiva, né? E falando, gente, vocês vão encontrar uma realidade socioeconômica em alguns atletas que não é fácil. Lá no começo eu tive que me virar pegando refrigerante de marca barata, sacudindo para tirar o gás e misturando com água. Era isso o isotônico da galera, né? Então, assim, até dentro dessa questão do que a ciência vem evoluindo em termos da temática do episódio de hoje, né? Tem aí, enfim, né, alguma base científica para, enfim, estratégias nutricionais mais acessíveis para esses atletas? Obrigada. Excelente pergunta, Luana. E falando, né, da Letícia Zen, eu lembro ainda como estudante fazer o curso dela. Foi um dos primeiros cursos de nutrição esportiva que eu fiz e maravilhoso, me ajudou muito. E quando ela realmente fala, né, das dificuldades lá atrás, eu acho que muita gente não tem ideia de que você mesmo trabalhando, né, com futebol, que é considerado a elite dos esportes, você vai encontrar dificuldades, né? Muitas vezes as pessoas de fora, e você fala, né, não, que eu trabalho com futebol, as pessoas acham que todo mundo é milionário. Não só os profissionais que trabalham, né, que envolvem ali, mas todos os atletas. Então, eles esquecem que tem essas diferenças. E quando a gente está aí falando, né, comparando com outros esportes, essa diferença, ela é absurda. Hoje, por exemplo, um jogador de futebol profissional, ele vive do futebol profissional. Quando a gente está falando de um atleta olímpico, muitas vezes ele tem outro emprego. Ele não consegue se manter somente sendo um atleta olímpico, né? Principalmente os atletas olímpicos que não necessariamente estão aí, né, os vencedores de medalha nas Olimpíadas, mas os atletas que estão disputando em clubes, né, federados em clubes, mas que precisam ter outras, né, fontes de renda que não vivem desse esporte. Então, só aí a gente já tem, né, uma disparidade muito grande. E a pergunta, né, sobre as estratégias, sobre o refrigerante, sim, a gente tem que primeiro pensar no custo que vai ter. E isso não só a parte dos atletas. O clube, ele é uma empresa, né? Ele tem custos. Então, muitas vezes também a gente esbarra, e aqui não só do clube que eu represento, mas todos, eles vão ter a visão do custo também. Muitos clubes passam por questões financeiras diferentes, e muitas vezes a suplementação vira um luxo, né? A gente sabe que o suplemento, ele é um recurso que facilita, mas muitas vezes ele encarece. Quando a gente vai pensar numa compra de suplementação, se a gente pensar em uma pessoa, já encarece a nossa realidade. Você imagina para uma equipe inteira, para uma categoria inteira, para um clube inteiro, para todas as modalidades daquele clube. É um gasto enorme, né? Então, muitas vezes, até em troca com colegas que trabalham, às vezes, em clube de menor investimento, eles falam, não, aqui a gente não tem suplemento. E aí você já pensa, caramba, guerreiro, como que vai fazer? Olha, achocolatado com leite, refrigerante, a gente já tem parceria aqui com o restaurante de massa, e esse vai ser o recovery do meu atleta. Muitos clubes do Nordeste, por exemplo, não têm parceria de isotônico, né, o patrocínio, e eles usam água de coco de distribuidores lá. A água de coco no Nordeste é muito mais em conta do que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eles conseguem ter acesso a isso lá de uma forma muito mais em conta. Então, eles utilizam esse recurso. E muitas vezes o nutricionista ele vira estrategista, né? Ele tem que trabalhar com o que tem dentro do que ele aprendeu. Então, se a gente for parar para pensar, fazer uma análise,
é muito mais barato para um clube e muito mais viável, muitas vezes, para os atletas você fazer uma recuperação com um copo de achocolatado e dar para esses atletas do que você colocar um suplemento ali. A aceitabilidade vai ser, acho que 100% do meu público, se eu for pensar nos meus adolescentes, nas minhas crianças, e você vai estar repondo carboidrato. A proteína, se a gente tiver, né, oportunidade de oferecer, o leite, né, acaba tendo também ali a proteína do leite, mas se a gente for pensar numa escala maior, a gente pode pensar em depois ofertar um macarrão com carne moída, não tem um custo tão alto, então muitas vezes a gente vai esbarrar na questão do custo, e aí a gente vai ter que ser estrategista, o que a gente tem, quanto a gente tem e o que a gente pode fazer. Por muitas vezes a gente tem que recorrer, seja o refrigerante, se a gente for pensar, refrigerante é carboidrato e todo o resto que a gente, né, não gosta muito, mas a gente vai ter uma boa aceitabilidade, uma absorção mega rápida. A nível de recuperação, é uma estratégia que a gente pode usar. Já tivemos colegas que tinham parceria com rede de pizza e o pós-treino era pizza. Para eles é o que era viável, era a parceria que eles tinham. E é um alimento de alta densidade energética, vai fazer aquela reposição, talvez não de forma nutricionalmente ideal, mas é o que tinha no momento e é o que era. Então, essa pergunta foi muito interessante, não só a nível dos atletas, mas também a nível dos clubes, né? A gente tem sempre que pensar que a alimentação é o primordial. Entre alimentar o atleta e suplementar esse atleta, eu vou sempre votar por ele se alimentar. Muitas vezes a gente conversa com pais, atletas de base, e eles, quando a gente fala que, olha, seria interessante ter uma suplementação, eles começam a desdobrar. Não, mas aí eu vou ter que ver como que eu vou fazer, pegar dinheiro aqui, eu fico, não, calma. Se não tem, a gente vai criar uma estratégia, não se desespera com isso, porque a gente sabe que se eles puderem tirar de outra coisa para aplicar nisso, para investir no filho, na nutrição do filho, na performance do filho, eles vão fazer. Mas aí a gente não vai estar olhando o outro lado da nutrição, né? E respondendo a sua outra pergunta quanto à ciência, Luana, eu acho que assim, a gente evoluiu muito da época que eu saí da faculdade até hoje. A gente tem uma gama de estudos muito grande na nutrição esportiva de uma forma ampla geral. No futebol, eu acho que a gente não está mais engatinhando, a gente começou a dar passos para algo maior, né? E eu acho que a grande dificuldade, na verdade, do futebol no específico é que é muito difícil, até para os profissionais que têm vontade de estudar nessa área, de conseguir entrar para fazer uma parceria. Eu acho que isso ainda é muito dificultador do clube em si, com redes de ensino, né? Alguns clubes têm parceria com faculdades, onde eles desenvolvem, né, esses estudos, e acho isso importantíssimo, não só para o clube, mas também a nível de informação geral, mas ainda falta muita coisa. E quando a gente está falando sobre atletas de base, aqui no Brasil a gente está engatinhando, a gente tem muita pouca referência de jovens e crianças atletas que estão em alta performance, não uma criança, né, que pratica atividade física, mas aquela que está no alto desenvolvimento. Falta um pouquinho ainda. Milena, a gente chega num momento do nosso podcast agora que a gente queria sair um pouco dessa conversa um pouco mais técnica, viajar um pouco na nossa imagem subjetiva, e que é onde a gente sempre pede que o nosso convidado, a convidada, traga uma imagem que represente um pouco para ela o que é a ciência da nutrição. Quem está nos acompanhando nas plataformas de streaming aí, só ouvindo a gente, não vendo no canal do YouTube, pode entrar lá no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Então, vou pedir para a nossa equipe projetar um pouco a nossa imagem aí, com relação a essa imagem. Eu queria dizer, então, perguntar para você, então, Milena, que imagem é essa? Por que você escolheu essa imagem bonita que a gente está vendo aí? Bom, é como eu acho que eu foquei bem, né? Eu acho que o alimento, ele é a nossa base de tudo, né? Por mais que quando a gente fale em nutrição esportiva, se você jogar no Google nutrição esportiva, vai aparecer inúmeros suplementos, inúmeros facilitadores, né, de performance. A base da nossa vida como seres humanos é a alimentação. E isso eu acho que a própria nutrição ao longo do tempo
ela passou um pouco da gente sair dali aprendendo sobre os alimentos, de como aqueles alimentos vão, né, interagir com outros, como esses alimentos vão fazer toda a parte de fisiologia para a gente ter resultados, para uma nutrição que talvez a gente esteja focado muito em, como é que eu vou dizer, numa quantidade específica de alimentos, em tipos de alimentos específicos. Então, quando eu coloco essa imagem, remete que para todos os funcionamentos básicos do nosso organismo, desde falar, respirar, até, né, se a gente pensar em uma alta performance, a gente vai precisar desse alimento, né? E não só desse lado técnico, mas o lado da socialização, o lado afetivo. A alimentação, ela não é só a performance, não é só fazer o nosso corpo funcionar. Ela tem um lado afetivo, ela tem um lado de socialização, ela tem um lado de sentimentos. Todo mundo tem um alimento que lembre de alguma coisa em algum momento. Ela remete a muitos momentos, né? Então, quando eu trouxe essa imagem, eu coloquei um corpo, né, bem assim, em movimento, para simbolizar muito essa parte da nutrição esportiva, mas que o alimento ele está durante todo o corpo, para as pessoas terem essa visão. A gente precisa dos alimentos para a nossa vida, para a gente viver. Então, eu trouxe bem referente a isso. É uma imagem que eu gosto, geralmente, quando eu boto alguma palestra, eu adoro colocar ela para justamente tirar um pouco, né, aquela visão que a gente tem de produto e sim de alimento, né? Então, eu gosto muito dessa imagem. Luana, infelizmente temos que terminar. O papo estava muito bom, a gente estava lá no ataque, mas temos que voltar para a defesa agora. É verdade, Anderson. Que jogo bom esse, um clássico. Queria muito agradecer a qualidade técnica, o olhar amplo, né, toda a propriedade. Agradecer em nome da Nação Tricolor esse trabalho de base maravilhoso da Milena. E por agora eu queria que a Bianca relembrasse para quem está nos vendo, quem está nos assistindo, aonde que encontra mais episódios, aonde consegue sugerir para a gente novos temas, novos convidados, né? A gente quer cada vez mais estreitar com vocês e a Bianca vai relembrar para vocês. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. E por agora eu queria muito ter a honra de abrir mais uma vez o microfone do podcast Ciência da Nutrição para você, Milena, deixar um recado, deixar considerações finais, como é que o pessoal consegue ter acesso ao teu trabalho. Fique à vontade. Bom, quero agradecer a todos vocês de Ciência da Nutrição pelo convite, dizer que é muito bom vir aqui compartilhar, né, conhecimento não só da área da nutrição esportiva, mas bem específica do futebol. Representar, né, aí o Fluminense é sempre uma honra, né, e dizer principalmente para o pessoal que está aí, né, na faculdade ainda e que tem o sonho aí de trabalhar com nutrição esportiva e especificamente para o futebol, não desistir. Sempre buscar estágios, buscar os clubes, buscar os nutricionistas que estão dentro dos clubes. Eu acho que essa é uma forma excelente de vocês conseguirem, né, ficar sabendo aí de quando que vai ter estágio. Eu sempre deixo isso muito aberto. E vocês podem sempre falar comigo também no Instagram, eu posso passar depois para vocês. Vocês colocam aí para o pessoal. Estou sempre aberta a responder também, eu sempre deixo caixinha de perguntas lá para o pessoal ter acesso. Podem me mandar DM, eu não ligo, eu respondo. Então é isso, e agradecer de novo a vocês também que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, ter esse tempo aí de aprendizado, isso também é muito importante. E obrigada, Anderson, obrigada, Luana, obrigada, Camila e Bianca também aí pela participação. Obrigado a você, Milena, obrigado, Luana, obrigado a você que nos acompanhou
em mais esse podcast. Pede que, se você chegou até aqui agora, não esqueça de marcar as notificações, curtir esse vídeo, como eu falei no início, divulgar um pouco o nosso trabalho. Isso é importante para a divulgação da área da ciência da nutrição. Hoje, nosso episódio foi um episódio muito especial, em que, por mais que a gente ache que não tenha muito a ver com o nosso dia a dia, acho que o futebol pode nos ensinar muito, né? O futebol é algo que todo mundo fala, está no seu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha nessa interseção da nutrição com o futebol, a gente consegue ver que a nutrição ela tem um pouco também dessa característica do futebol. Todo mundo acha que conhece um pouquinho sobre a nutrição, todo mundo acha que pode falar um pouquinho sobre a alimentação, mas o futebol, quando a gente olha a área da nutrição, ela enraiza para a gente alguns aspectos que a Milena nos levantou, né? A questão da individualidade que a nutrição tem que exercer, a questão social, que às vezes a gente muitas vezes no futebol tem que observar antes de fazer uma prescrição dieteterápica, mas trazendo como muita base, essa imagem da Milena foi muito importante, que o alimento é a nossa forma de trabalho. Então, que você possa ter aprendido isso também, trazer a nutrição para o seu dia a dia de maneira individualizada. Se você se sentiu tocado um pouquinho aí, procure um profissional, isso é muito importante para a nutrição do nosso dia a dia. Obrigado para você que nos acompanhou, e eu não podia terminar esse programa sem as nossas saudações rubro-negras. Uma boa tarde a todos, um bom dia, uma boa noite. Podcast Ciência da Nutrição.